agora a gente viu que dentro dessa nova temporada de Bleach aconteceram lutas incríveis, como foi, por exemplo, a do Yamamoto contra o Rei Quincy, ou então a do Yurabá contra o Ichigo recentemente. Só que se eu te falar que isso não é nem a cereja do bolo e que vão acontecer lutas mais incríveis do que essas, e caso você tenha ficado curioso com isso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Que fala o Art. Galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai conter spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada no mangá. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E o que eu vou estar fazendo aqui, galera, é falar sobre todas as lutas, ou algumas lutas que vão acontecer, que no caso vão se tratar das lutas mais importantes ou mais impactantes dentro dessa próxima invasão que vai acontecer dentro do local onde fica a Sociedade das Almas. E se você quiser ver outros vídeos como esse, eu vou fazer uma playlist agora para vocês estarem dando uma olhadinha. Fechou? Então agora vamos continuar. E a primeira que a gente vai começar aqui é a que apareceu dentro desse último episódio de Bleach, que rolou, que no caso seria o Nohana versus o Zaraki, já que a gente viu que dentro dessa luta ela e o Zaraki vão lutar com tudo para que o Zaraki finalmente consiga despertar todo o seu poder mais para frente, até porque nessa luta a gente também vai ver ela utilizando a sua Bankai, além das suas técnicas de cura, para conseguir fazer com que o Zaraki consiga despertar todo o seu potencial, mostrando o porquê do Yurabá temer ele como uma força que poderia ser um tipo de ameaça aos seus planos futuramente. Número 2, a Nodit versus Rukia. Depois que o Byakuya tomou aquela surra e a gente viu que ele foi pro Palácio das Almas, ele acabou tendo que ficar lá por um tempo a mais para poder se recuperar, o que fez com que a Rukia chegasse primeiro dentro da Soul Society logo depois que a segunda invasão tava rolando, e por causa disso é aí que a gente já vê ela batendo de frente contra o Nodit, fazendo com que pela primeira vez ele sentisse medo ao perceber que a habilidade dele de medo não fazia nada contra ela, fazendo com que logo depois a gente visse que o Byakuya aparecesse pouco tempo depois. Inclusive, mais pra frente, ele até acaba recuperando a sua Bankai justamente porque o Urahara tinha conseguido preparar uma contramedida, já que isso é a cara do Urahara, fazendo com que dali em diante o Asnodit tivesse que ativar a sua Von Stag para poder lutar de igual para igual com a Rukia. E nisso a gente já vê ela pela primeira vez ativando a sua Bankai, e a gente vendo que caso ela treinasse com um foco extremo, provavelmente, talvez ela seria capaz até de rivalizar com o Yamamoto, já que a Bankai dela seria de um longo alcance extremo. Só que assim como a Bankai do Yamamoto, ela ainda assim poderia morrer caso se descuidasse um pouco ao utilizá-la, congelando o Asnodit como se não fosse nada demais. Número 3, Bambieta versus Komamura. Depois que a gente vê a derrota que o capitão da 7ª divisão toma, é aí que a gente já vê ele ficando mais forte, principalmente porque ele pediu ajuda ao ancião da família, fazendo com que logo depois ele voltasse com uma armadura toda pronta para poder bater de frente com a Bambieta logo depois da segunda invasão Quincy. E nisso a gente já vê que logo depois ele acaba sendo surrado de uma forma que a armadura acaba quebrando, fazendo com que finalmente a gente vê que o Komamura não era mais um tipo de cachorro, mas sim um tipo de humanoide misturado com cachorro para aquela situação. E tudo isso se devia ao treinamento que ele tinha tido com o seu avô, que consistiu no caso em ele deixar o seu coração pro seu avô, mas em troca ele ganharia um grande poder e se transformaria logo depois em um tipo de lobo e cachorro. Mas nesse caso a gente acaba vendo a verdadeira Bankai que ele acaba alcançando logo depois de conseguir essa transformação, desse modo destruindo a Bambieta. Número 4, Range versus Superstar. Depois que a gente vê esse Quincy passando o rodo no capitão da 3ª e da 5ª divisão, é aí que a gente já vê que parecia que ninguém ia ser capaz de pará-lo, sendo que nessa hora a gente vê que o Range aparece para poder salvar o dia, e não parecendo que ia ser grande coisa, é aí que o Superstar parte pra cima dele, fazendo com que o Range parasse ele com a Zabimaru como se não fosse nada demais, até que durante esse combate a gente descobre numa conversa entre ele e o Ishibei que no caso o Range nunca conseguiu alcançar a sua Bankai completa, já que a sua própria Bankai, ou no caso a sua Saoshi, nunca teve confiança nele o suficiente para que ele pudesse descobrir o nome completo, o que por si só fez com que depois que ele voltasse desse treinamento ele descobrisse o nome da sua verdadeira Bankai. E não só isso, porque ele praticamente ao conseguir utilizá-la destroça o Superstar como se não fosse nada demais, e ainda por cima acaba com a raça dele de uma vez por todas. Número 5, Zaraki versus Granny. A gente viu que depois que o Granny apareceu dentro da obra de Bleach, principalmente nessa nova temporada, ele vai ser o maior monstro, um dos maiores monstros que a gente vai ter dentro do exército do Rei Quincy, já que a capacidade dele é de sempre imaginar tudo que ele quisesse, sem limitações, até porque ele é considerado o cérebro do rei espiritual, que acaba sendo revelado dentro dessa batalha. E eu não tô brincando, galera, porque na hora que ele tava prestes a perder, a gente vê que todo o corpo dele não passava de um cérebro que tava imaginando todas aquelas situações. Fora que a gente vai ver essa luta como um momento memorável, principalmente porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Zaraki liberando a sua Shikai em um combate, principalmente para
poder cortar um meteoro ao meio e partir uma tela de universo que ele tinha imaginado naquela luta. Princess, Ichigo vs 4 Stand Hitter. A gente viu que depois que o Zaraki acaba sendo esgotado pelas 4 Stand Hits, após ter derrotado Granny, ele acaba em uma situação deplorável, fazendo com que a gente pensasse que provavelmente talvez aquele seria o momento dele morrer. Só que nessa situação a gente vê que uma coisa acaba caindo do céu, sendo que na hora que elas olham para ver o que tinha acontecido, o Ichigo rapidamente passa por elas como se não fosse nada demais. E nisso a gente vê que todas elas ficam surpresas após verem que o Ichigo tinha aparecido bem diante delas sem que elas percebessem, fazendo com que logo depois elas acabassem tendo que lutar contra eles naquela situação. E assim, por mais que essa luta tenha sido interrompida, a gente viu que provavelmente quem seria vencedor dessa luta seria o Ichigo, já que ele não só estava levando vantagem sobre todas as 4, como também poderia derrotá-las facilmente, já que a gente viu que nenhum ataque delas realmente causou algum dano nele nessa situação. Vocês vieram até aqui, caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um tipo de conteúdo que vocês sempre vão receber aqui, e caso vocês estejam curiosos, também vão existir outros conteúdos que eu vou trazer aqui pro canal para vocês estarem dando uma olhadinha de anime, mangá e webtoon. E para que você não precise procurar, eu vou estar deixando tudo juntinho dentro de uma playlist, fechou? Então agora bora continuar. 7. Gisele versus Mayuri. Depois que a Gisele toca o terror, transformando a Bambieta e alguns capitães em mortos-vivos, é aí que o Mayuri chega pra cortar as asinhas dela e botar ela no seu lugar, mostrando quem é que manda naquela situação, porque ele não só botou ela pra ser sacaneada ao transformar as suas criações mortas-vivas em criações dele, como também anulou as habilidades dela depois que ela tentou utilizar novamente. Fora que nessa situação a gente vê que ela ainda tenta utilizar o Hitsugaya pra poder lutar de igual pra igual contra o Mayuri nessa situação, coisa que não acaba sendo muito bem sucedida, logo depois que a gente vê que o Mayuri não só utiliza vários experimentos e várias drogas no Hitsugaya enquanto lutava com ele, fazendo com que ele só mostrasse o quão inferior ela era na hora de tentar lutar contra ela despreparada. Número 8, Ishibei versus Rei Quincy. Galera, essa vai ser uma das lutas mais incríveis que a gente vai poder ver dentro do anime, principalmente porque o Ishibei, ele é considerado um dos caras mais poderosos dentro da obra, e não é à toa, porque ele é capaz de apagar uma pessoa só riscando o nome dela ou apagando o nome da pessoa da existência, já que na maioria das vezes foi ele, unicamente ele, que deu o nome a tudo e todas as coisas. E de uma maneira brilhante a gente vê que o Rei Quincy ainda assim consegue driblar esse tipo de habilidade, acabando com ele no processo, fazendo com que, se não fosse o fato de terem chamado o nome dele mais uma vez, ele nunca teria conseguido retornar para bater de frente novamente. Número 9, Pernida versus Mayuri. Essa vai ser uma luta que com certeza vai valer a pena pro Mayuri, principalmente porque vai se tratar de um dos membros do Rei Espiritual, no caso seu braço, que acabou ficando do lado do Rei Quincy durante essa guerra. E o motivo pelo qual o Mayuri pode continuar ficando interessado dentro dessa luta são as habilidades estranhas que o Pernida vai demonstrar dentro dessa batalha, como por exemplo a habilidade de utilizar as suas células para poder atacar o inimigo de certa forma. Fora que durante essa batalha a gente vê que, se não fosse pela Momo, que no caso era uma das subordinadas do Mayuri, ele com certeza estaria ferrado nessa situação, mas no final acaba dando tudo certo e eles conseguem derrotar ele finalmente. Número 10, Zaraki versus Gerald. Pessoal, todo mundo deve estar ansioso para ver essa luta, principalmente porque ela vai mostrar uma das bancais que todo mundo deve estar ansioso para ver desde a época que foi mostrado no mangá, que no caso seria a bancai do Zaraki, que foi liberado logo depois da Yatiro reaparecer para ele durante essa luta, e a gente descobrisse que a gente também estava sendo feito de bobo, porque a Yatiro era a manifestação da Zanpakuto do Zaraki todo esse tempo, e acabou fazendo com que ele tivesse um pequeno acesso à sua bancai futuramente. Mas como contraponto nessa história, a gente vê que o Zaraki ainda não estava preparado fisicamente para poder utilizar essa bancai nessa época, já que mesmo que ele conseguisse fatiar o Geralt de uma maneira que ninguém conseguia dentro do campo de batalha, essa bancai meio que acabou fazendo com que ele se destruísse durante o combate e ele meio que ficasse incapacitado durante tudo isso. Cara, eu ainda sei que existem várias outras lutas que eu poderia estar falando aqui, como por exemplo a própria luta do Kyoraku contra o Liribar, ou então a luta do Ukitake na hora que ele libera o Mimihage-sama, que era um dos braços do rei espiritual que estava dentro do seu corpo na hora de bater de frente contra o Rei Quincy, ou então provavelmente teria a luta de um dos membros da elite do Rei Quincy contra o Urahara, ou então teria a luta final, que seria Ichigo, Iza, Aizen e Renji, além de outras pessoas contra o Rei Quincy. E se você quiser, eu até posso trazer para vocês estarem dando uma olhadinha futuramente, para que isso aconteça, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar para geral que ainda não viu ou não deu uma olhadinha, além de não esquecer de ativar
ativar o sininho para não perder as notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo aqui, galera, se vocês estiverem inscritos no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo ou aqui no card final eu vou estar deixando um vídeo de Bleach ou então uma playlist de Bleach para vocês estarem dando uma olhadinha. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.